Olá, gente querida, estamos de volta em mais um episódio do Coisa é Cá. E já peço para você compartilhar, dê seu like e divulgue aí aos quatro cantos do mundo, porque a cada podcast a gente tem feito uma caminhada bem especial com convidados e convidadas maravilhosos, pessoas muito queridas do coração. E hoje a gente caprichou também mais uma vez, que tem sido uma marca do nosso bate-papo, que é a conversa com pessoas que têm experiências bem variadas, de várias áreas aí da educação, de outras áreas também. Então, aqui no Coisa é Cá, a gente tem espaço para conversas com diferentes profissionais, enfim, assuntos variados, e é muito bom ter vocês aqui mais uma vez. A nossa convidada de hoje é uma menina, Olha. uma amiga querida, uma colega de profissão, mas amiga, né? Primeiro, acima de tudo. E que viveu uma experiência nos últimos tempos que vocês não fazem ideia do que eu trago aqui hoje para a gente conversar. Monique Meirelles. Seja bem-vinda, querida. Monique é também professora de língua portuguesa. Ela vai falar daqui a pouquinho mais da trajetória dela. É professora de yoga. Recentemente, minha gente, olha só o que tem aqui comigo na minha mão. Um Mundo de Mochila. É o primeiro livro de Monique. Está aqui saiu do forno, né? Fresquinho. E o que é esse Um Mundo de Mochila? Vocês vão conhecer agora conversando com ela. É muito bom ter você aqui e já antecipo para a galera que está assistindo a gente aí que eu fiquei com vontade de sair do meu mundinho para conhecer mundos de mochila, né? Não, mas também você vai falar um pouquinho desse título, Um Mundo de Mochila. Então a gente vai deixar aí, sabe, a sua energia de sempre maravilhosa fluir para as nossas conversas, porque a gente tem isso, a gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente já tem outra ideia, já começa a tecer outras possibilidades de diálogo, né? Mas vamos falar muito também dele, do seu filhote, que acaba de nascer, que a galera daqui a pouco vai saber mais sobre isso, né? Sobre essa experiência. Monique fez aí um planejamento de conhecer 12 países em um ano, minha gente. Pensem aí, todos vocês. Só que isso, se desdobrou. Deixa ela falar, porque é melhor do que ninguém. Ela vai trazer para a gente essas ideias, né? Essas experiências que você viveu. Imagina a quantidade de descobertas que não foi viver tudo isso. Então, fale um pouquinho de você, Monique professora, Monique escritora, Monique professora de yoga. Conte tudo para a turma que está em casa conhecer você e toda a sua história, que é muito bacana. Ô, Lina, primeiro eu queria agradecer esse convite. Tô amando estar aqui. Que agradeço. Já assisti a todos os episódios e, assim, é uma responsabilidade estar aqui. Depois de Oh, tanta gente boa, depois de tanta prosa boa, tanta conversa profunda, filosófica, tanta conversa tão importante, né? sim. Então, eu tô assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir contribuir tanto assim Não também? vai o quê, mulher? Então, menina, quando a gente se conheceu, eu tinha 24 anos, tinha acabado de entrar no Eu Anchieta. lembro. Pois é, e aí eu estava naquele modelo, assim, de vida muito que a gente já está acostumado, que a gente É, aprendeu que era dessa forma, né. E aí eu é. fui seguindo esse modelo que a gente então eu tô aqui com um trabalho bom, poxa, super feliz. Eu lembro que meu pesadelo era ser demitida. E eu tinha mesmo esses pesadelos, assim, até que eu tive que e aí estava num relacionamento estável, família tudo bem, tudo tranquilo e tal, e fui vivendo, acreditando realmente que a vida era isso. Uhum. Então, então é isso aqui. Check, 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 Checklist. né? Então só falta agora malhar, sabe? Essas coisinhas, dar um refinamento aqui, umas coisinhas. E aí, o tempo foi passando e eu fui seguindo esse padrão, né? E aí, o que que aconteceu? Um grande acontecimento, assim, quando morre alguém muito próximo da nossa vida, eu acho que a gente tem um grande choque, né? Sim, Nossas, nossas verdades, elas acabam sendo um pouco abaladas, assim. sim. E aconteceu isso com o falecimento de meu pai. E aí, o Brasil estava passando também por um momento bem complicado. Uhum. Então, assim, meu pai faleceu 2 dias depois, teve o assassinato de Marielle. Nossa. E aí, assim, eu dei uma parada, assim, e comecei a questionar tudo. Uhum, Mas, assim, ficou chato até, porque eu questionava absolutamente tudo, sabe? uhum, Isso que eu tô fazendo, realmente eu quero fazer, sabe? Eu tô atuando o tempo todo, sabe? uhum. Então, assim,
teve o falecimento, depois eu fiz um tratamento ayurvédico chamado Panchakarma, que é um tratamento super potente, bem Sim. profundo, que cura doenças bem difíceis, assim, para a ciência, né, alopática. E aí eu fiz esse tratamento, foram 3 semanas e tudo, com a semana do meio, a segunda semana em retiro, sabe? Vários Sim. procedimentos. Esse tratamento também me trouxe muitos insights, muitas inquietações. E aí, menina, em julho, eu me separei, assim, de uma pessoa que eu gostava muito, a gente tinha uma relação ótima, mas eu precisava, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz depois de me separar foi procurar meu professor de yoga e falar pra ele, eu quero ir pra Índia. Meu professor de yoga, Marcos Aquino, do Yoga Bahia, Sim. ele organiza 2 viagens pra Índia por ano. Eu nunca tinha saído do Brasil, aos 30 anos. Já vamos falar dele, como é pra gente divulgar? Marcos. Marcos Aquino, do Yoga Marcos Bahia. Aquino, do Yoga Bahia. Que maravilha, mãe. Foi com ele também que eu fiz minha formação de yoga, a melhor formação do Brasil. Sim. Assim, de verdade, não é porque. E aí eu falei com ele, eu fiz, Marquinhos, eu quero viajar pra Índia, assim. Eu preciso viver. Começou a vir em mim uma urgência de vida que eu nunca tinha sentido antes. E essa coisa de questionar o que realmente era meu, quem era eu. Você já, assim, quem é casada há muito tempo, você que tem uma relação muito longa, a gente começa a perder um pouco da nossa identidade, né? A gente vive um pouco pro outro, nossas escolhas passam a ser muito baseadas Sim. no grupo, no núcleo e tudo mais. Então eu não sabia mais, assim, meu prato preferido, eu não sabia mais, sabe, essas coisas assim. E aí pronto. Aí saí por Salvador, conhecendo gente, resgatando minhas amigas. Olha. E aí fui pra Índia. E aí conheci Duda, que é Sim. meu companheiro hoje. E que também tinha saído de uma relação com o mesmo tempo que eu. Eu tinha 11 anos de relação, Duda também. Nossa. Tinha acabado de se divorciar. Sim. E aí a gente, assim, eu, Leonina, ali, sagitariano. Olha a dupla. Pois é, fogo com fogo. E aí a gente sempre viajou muito, conversava muito sobre viagem e tudo mais. E aí, quando eu fui pra Índia, eu fui pra uma cidade chamada Rishikesh, que é a capital do yoga. Rishikesh respira yoga. Quando a gente vê a Índia na televisão ou na internet, a gente vê um país muito difícil. E é um país muito difícil. Culturalmente é muito diferente da gente. Então, não é pior nem melhor, é muito diferente. Claro que em alguns aspectos é pra dizer que é pior, né? Pra mulher realmente é muito difícil. Mas quando eu fui pra Rishikesh, que é extremamente barato, que fala inglês e que tem aula de yoga em todos os lugares, de várias linhas, e salas de meditação e salas de mantra, eu fiz assim, eu quero ficar 1 ano aqui. Quero ficar 1 ano em Rishikesh, estudando inglês e praticando yoga. Eu consigo me organizar financeiramente pra isso. E só um parêntese, interrompendo sua narrativa, isso é super importante, né? A gente faz essa ideia de que, nossa, haja investimento financeiro para a gente fazer uma experiência como essa, viver isso, né? Então, você está dizendo em relação à Índia que é possível, né? $3.000 você passa 1 ano. $3.000 você passa 1 ano na Índia bem, tranquilo. E aí eu fiz, não, $3.000 eu consigo economizar. FGTS e tal, né? Eu não sou herdeira. Todos os gastos eu paguei, eu arquei com o meu suor de professora. Sempre, né? Não tem... Nunca ganhei carro, nunca ganhei casa, não, sabe? Trabalho desde nova, já trabalhei em vários lugares, enfim. E aí fiquei com isso na cabeça de passar 1 ano na Índia. Aí Duda falou, eu vou com você, mas eu não vou ficar 1 ano na Índia. A gente vai pra Índia, eu conheço, você fica lá e eu vou dar uma volta por lá e a gente se encontra em outro lugar e tal. Eu fiz, beleza. E aí a gente começou a se organizar pra isso. E aí veio a pandemia. E aí a Índia fechou, a Índia sofreu muito com a pandemia, claro, não tem saneamento, né? É uma situação bem precária mesmo. Caótica, né? E aí a gente começou a pesquisar, eu fiz, não, pra outros lugares eu não vou ter dinheiro pra ir.
E aí a gente começou a pesquisar muito sobre isso. E aí nós descobrimos o Workaway, que é um site chamado de voluntariado. Como é esse voluntariado? Você trabalha em troca de hospedagem e alimentação. Então é como se fosse assim uma rede social que as pessoas se encontram, quem está oferecendo essa hospedagem e alimentação e quem está procurando. E tem todo tipo de trabalho e todo tipo de oferta. Então a gente começou a pesquisar sobre isso e eu vi, então assim dá. E passou a ver que era também seguro, né? Porque muita gente questiona, poxa, será que é seguro? É super seguro, super seguro. Assim, eu não conheço nenhum caso no Workaway que não tenha sido ruim. Tem o Wordpackers também, um outro aplicativo. E aí eu comecei a aplicar para as vagas, né? Sim. E aí, das 40 que eu apliquei, eu consegui 3. Olha só, que maravilha. É. E aí, assim, com entrevista, com videochamada e tal, a gente fazendo entrevista em inglês com o Google Tradutor embaixo do celular pra traduzir, tentar falar. E aí, pronto. E aí, a gente se organizou, né? Economizou pra caramba. Aí, foi que eu comecei a organizar o Yoga na Estrada pra fazer uma graninha extra, né? Então, eu já dava aula de yoga online por causa da pandemia. E eu pensei, não, eu não vou precisar parar de dar aula de yoga online, né? Então, eu comecei a vendia camisa, fiz um monte de coisa. Consegui meu FGTS das escolas que eu trabalhava. E aí, pronto. E aí, nós fomos. E acho que... Mas o yoga na estrada, você pode falar um pouquinho também para quem não conhece, né? Porque gente, eu vivi essa experiência no passado, Sim. achei incrível, acho que primeiro é um divisor de águas quando a gente vive algumas experiências e você sabe disso que a gente já, né? Já trocou figurinhas, já falou muito dessa coisa da gente se permitir viver coisas que a gente ainda nunca viveu ou que parece que é uma projeção, porque a gente tem muito isso na nossa vida, né? Eu acho que é muito comum que a gente só deseje e ainda tenha a ideia de que aquilo não é pra gente, de que aquilo não é possível. E eu fico muito feliz em saber que uma professora, né, como professores e professoras, no Brasil, a gente consegue explorar outros mundos e tantas possibilidades. Mas eu queria só voltar mesmo para o Yoga na Estrada, para quem não conhece, para saber um pouquinho como é que funciona, porque, viu, gente, eu já vivi, mas eu quero que ela fale, porque é muito bacana. Foi, Lina, foi ano Foi. passado para Lençóis. Então, o que é o Yoga na Estrada? Bom, o Yoga na Estrada é uma viagem com yoga. Não chega a ser um retiro espiritual, né? Apesar da gente ter uma rotina de práticas. Eu organizo, então, uma viagem geralmente para Chapada Diamantina, mas já teve para Cachoeira aqui no Recôncavo, da Bahia. E a ideia é expandir mesmo para outros lugares. Então, eu organizo uma viagem com tudo organizado, o transporte, a hospedagem, a alimentação, um roteiro bacana de conexão com a natureza e uma rotina de práticas de yoga. Yoga, meditação, mantras, tem um momento artístico. Então, é sempre um grupo muito legal. Quem se propõe a participar é sempre muito legal, né? É sempre um pessoal, assim, aberto, que tem uma consciência interessante. Nesse último, a gente teve a oportunidade de conhecer um quilombo. Sim, uma comunidade quilombola que foi riquíssima a experiência. A Chapada, assim, não tem fim. Dá para fazer todos na Chapada, porque tem Pantanal, tem, enfim, uma variedade imensa de possibilidades. E a nossa terra, né? Sim. E assim, eu queria pontuar diante desse aspecto do yoga ser uma experiência e uma novidade para quem nunca viveu isso, é que você deixa a gente muito à vontade, né? Você achei assim, você tem tudo organizado, mas eu tô falando como experiência mesmo de primeira viagem. Eu me senti livre aquela organização não me engessou, porque você deixa a gente muito à vontade. Se aquela trilha não é possível para mim, eu vou ficar por aqui hoje, né? Se eu não quero fazer aquela atividade porque eu não estou bacana, sei lá, alguma coisa pode estar acontecendo ali, ou eu não quero viver aquilo, enfim. Tantas coisas que a gente sente num universo que é novo, né? Às vezes dá vontade de recuar, não foi o que aconteceu comigo. Foi a disposição, até apareceu muitas vezes, mas tem limitação física muitas vezes, né? Que a Chapada faz esse convite, mas ainda assim foi possível dizer que foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi em 2024. E você sabe o que é que aconteceu de lá para cá. E muito Coisa interessante, muito boa. muito interessante você trazer isso sobre a experiência do yoga na estrada, porque o yoga é isso.
né? Tem uma máxima que a gente traz que não é o praticante que se adequa ao yoga, é o yoga que se adequa a você. Ele tá aí para você, para o seu bem-estar. Então, a prática de yoga é uma prática muito individual. Não é para ser uma coreografia com todo mundo dançando igual, fazendo igual, na mesma amplitude. Não, cada um tem sua amplitude, né? Cada um tem o seu corpo, tem a sua experiência. Um dia você faz uma postura de equilíbrio muito bem, mas no dia que você teve uma noite ruim, você já faz uma postura de equilíbrio diferente. Sim. Então, o yoga te ajuda a você se conhecer, né? Se conectar com você mesmo naquele dia, entender como você tá, sem uma cobrança, né? Pelo contrário, é uma ferramenta mesmo de autoconhecimento. É clichê falar isso, mas é a pura verdade. É. E uma ideia, assim, que me chamou muita atenção quando eu descobri que você estava fazendo yoga, que você era professora de yoga. Eu falei assim, uau! Como assim, Monique, professora de redação? Nossa área de linguagem, né? Cada uma, muitas vezes a gente foca mais no trabalho num determinado eixo da língua. Monique, professora de redação e faz yoga. E aí, essa fala que eu trago, que não é uma fala isolada, né? Eu acho que muita gente no Brasil e no mundo entende que professor não tem espaço na vida dele para essas circunstâncias de você experimentar. É o yoga, é uma caminhada, é uma atividade física, outra qualquer, sei lá, uma natação, um mergulho, né? Parece que a gente está vivendo algo que é tão inusitado. Então, minha surpresa foi uma surpresa deliciosa, assim, de ver que você, mesmo sendo professora, paralelamente você construiu um caminho muito bonito. Então, o Coisa Cá só celebra, né? Essa sua outra versão, que são várias, né? Graças a Deus, nós temos várias versões. Que o Coisa Cá celebra essa experiência de você dizer para o mundo e para a gente. Porque eu acho que não é só aqui o mundo de mochila, né? Eu tenho o luxo de ter Monique toda semana por perto. Mas eu fiquei assim, meu Deus, então é possível também yoga na vida do professor. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso, como é que você entende essa relação, sabe? Porque muita gente a gente ainda tem essa cultura de que a vida do professor é uma vida servil o tempo inteiro, né? Fabril. Então, a gente se queixa muito, ai, meu corpo, eu tô cansado, eu tô exaurido aqui, emocionalmente eu tô cansada demais. Enfim, a gente parece que não tem espaço na vida do professor para isso, né? Quando, na verdade, você é a prova concreta de que não só tem, como você também pode se tornar um professor, uma professora de yoga, e do que você quiser. Não precisa também não ser professor se não quiser. Enfim, como é isso? Você acha que isso existe mesmo ou eu estou viajando aqui? De que parece que a conta não fecha. Uma vida de professor com a meditação, com uma prática de autoconhecimento, porque yoga eu entendo assim um pouquinho, e eu penso que é sempre uma busca, né? De autoconhecimento, entender esse funcionamento dessa máquina, essas células do nosso corpo. Sei lá, o corpo é um mundo, né? Não é só um templo. Enfim, fala aí um pouquinho disso. Ailina, essa pergunta é muito difícil, porque é como funciona para mim. Sim, Então, é difícil eu trazer regra de como sim, tem que ser a vida de um professor, sim, sabe? Eu acho sim. complicado, assim, eu É. trazer isso. Mas pense na possibilidade se isso cabe, você acha que cabe. Completamente. A gente tem Nessa questão. colegas que são. Tem um colega que é professor e é psicólogo. Tem colega que é professor de português e é professor de dança. E é advogado, E é é cantor. advogado. Pois é. E tem podcast, é podcaster. Então, isso aqui que você faz, você também sempre esteve fora da sala de aula fazendo alguma coisa, É. inovando. Fazendo uma bagunça por aí, viu, gente? Que eu adoro. Então, eu acho, tipo assim, pra mim funciona muito bem, eu acho mais saudável. Porque, assim, a nossa profissão é muito cansativa. Não é fácil, a gente trabalha em pé e não é só falando, é seduzindo, é convencendo o aluno de que aquilo que a gente está falando é importante, porque eles não estão interessados na maioria das vezes, é. né? Um palestrante não, um palestrante trabalha em pé falando com pessoas que estão super atentas e envolvidas. Os adolescentes, eles não estão interessados e eles não têm disciplina, eles não têm rotina de prestar atenção em uma coisa só. É E uma verdade. pessoa falando. Então, é em pé, subindo e descendo escada e falando o tempo inteiro e assim, se desdobrando. E depois a gente tem que quantificar isso em uma nota. É. É um trabalho que é muito exaustivo. Então, por isso que até eu prefiro dar aula de redação. Eu adoro dar aula de redação e eu divido um pouco o meu trabalho com a correção. Que é menos tempo em sala de aula, é mais tempo sentado, mas é um tempo sentado. É. Né? É um tempo que eu posso
ver cada aluno ali individualmente, faço minhas anotações, sabe? É um outro trabalho dentro do nosso universo, né? É. E eu acho importante quando você traz, né, que não existe fórmula pronta para a gente pensar como é que pode ser a vida de um professor. Isso é muito importante. Mas eu trago essa pergunta também pensando como possibilidade, sabe? Uhum. Então você, hoje a gente estava falando isso no almoço antes de fazer, vir para cá para o Coisa Cá. Eu disse, Monique, eu preciso, né? Em outras palavras, eu queria dizer para você, eu preciso levar a sério, né? Fazer o yoga como uma porta aberta para autoconhecimento, para poder ficar mais quieta internamente, porque quem me conhece sabe também como eu sou um tanto caótica muitas vezes, porque eu sinto, como todo mundo na vida sente, ninguém sente uma coisa só, num só tempo. A gente é um caldeirão de coisas, né? Então, uma hora você tá alegre, daqui a pouco você tá com medo, daqui a pouco você tá cheio de coragem, né? Enfim, mas eu acho isso como uma grande porta, assim, sabe? Como uma grande oportunidade. Se a gente pudesse fazer isso e, né? Você já traz isso de muitas formas, de como você acha importante. Lá no Yoga na Estrada eu via muito isso, eu via a minha dificuldade também, como hoje a gente estava pontuando, de aprender a se concentrar, a aprender a deixar o corpo Quieto. quieto. O silêncio do corpo, né? Eu tenho até, no Coisa que a gente tem um vídeo com o Francisco Mazan, terapeuta maravilhoso, psicólogo, meu terapeuta querido, e a gente vai falando do corpo docente, o corpo que sente. E a gente trazia, né, do adoecimento do professor e tudo. Então, eu acho que é muito importante. E a gente tem que insistir, ser persistente, resiliente também. Porque tudo vai concorrer para você não fazer absolutamente nada por você. Não É. estou querendo aqui ser trágica nem extremista, mas muitas coisas na nossa profissão concorrem, né, com esse desejo da gente de fazer qualquer outra coisa, uma atividade, seja o que for, que venha favorecer o nosso autoconhecimento, nossa compreensão de mundo numa lupa mais ampliada, né? E aí, eu acho que isso tudo vai rendendo nas nossas vidas muita coisa boa. E eu queria voltar ao mundo com mochila um pouquinho mais, porque assim, gente, eu comecei a ler e não sou a primeira a dizer isso, mas nossa colega falava, né, na reunião do departamento ontem, uma colega da gente, dá vontade, é como se a gente estivesse lá. Então, cada lugar por onde você passou é um mundo de experiências, né? Acho que é um mundo dentro de vários mundos, né? E aí eu fui lendo e achando muita coisa bacana. E aí eu escrevi aqui para a gente conversar sobre isso, porque agora eu vou falar da escrita do livro mesmo, da experiência do escrever para o outro, né? Como é pegar esse mundo e materializar aqui dentro do mundo de mochila. Como é que é isso? Que eu via cada coisa, disse, meu Deus. Aí eu escrevi assim, ó, quando você inicia o livro dizendo que tomou essa decisão, porque a vida era uma formatação, né? Não só a sua, eu acho que a gente tem muito isso mesmo, da vida formatada, como se fosse tudo muito previsível, e a vida está o tempo inteiro dizendo que alto lá, deixa de ser boba, que a vida não é nada de previsibilidade, a gente até se organiza, faz planejamento, mas a gente meu pai tinha uma forma interessante de dizer, né? Ele dizia que a gente, Deus sabe, ele falava essa expressão, usava Deus, né? Deus sabe todas as coisas, que não caiu uma folhinha, porque ele educou a gente muito com metáforas ligadas à natureza. Então, ele não só contemplava a natureza, como ele vivia no campo, né? Então, tudo ele relacionava, ou quase tudo. Ele dizia que não caiu uma folhinha se não fosse a hora de cair. E aí eu penso muito assim, pô, esse livro chegou na hora que ou a sua história chegou na hora que precisava chegar, e o livro chegou no tempo dele, né? Ele nasceu no tempo que precisava nascer. E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que foi a escrita mesmo dessa experiência aqui, traduzida nessas páginas. As experiências pousaram aqui, gente, aí tem todos os países, né? Por onde ela passa. E eu destaquei um trechinho que é lá do começo, que eu fiquei assim, meu Deus, eu vou perguntar isso a Monique para ela falar um pouquinho disso. Primeiro, aqui, enquanto você lê, leitora, no caso, aqui, eu estava fazendo saltos, né? Mortais. Não dava um salto pequeno, não, eu dava um salto gigante, porque eu dizia, meu Deus, eu estava indo numa linha de raciocínio e pensando naquela ida para aquele lugar que você fala que foi, que você já vou te dizer de onde eu estou falando, mas quando você chega na Índia, por exemplo, que você se depara com o que você adjetivou de difícil, né? Eu fiquei, meu Deus, que bombardeio de sentimentos não deve ter surgido ali. E como é que você seleciona o que dizer sobre a Índia aqui?
com toda a potência aqui. Você fala da Índia de uma maneira muito respeitosa, né? É uma relação sagrada, uma coisa muito bonita de ouvir, dos outros países também. Mas eu acho que a Índia tem essa força, né, que você trouxe. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que foi isso, essa escrita, materializar aqui esse mundo de emoções e de experiências? Porque você diz assim, em determinado trecho do livro, naquele momento a vida. Aí eu parei, né, Monique? Você sabe que eu paro, eu não aguento. Gente, eu não dou conta de ver escrita, escrita de experiências assim como essas. Eu amo relato, o gênero relato, adoro. Aí você diz assim: naquele momento a vida pulsava para o outro lado do oceano. Mulher, que coisa bonita é essa? Conta aí, como é isso? Porque decidir como é que seria essa escrita, né? Que tipo de linguagem você ia imprimir aqui? Você pensou sobre isso? Deu um trabalhinho? Como é que foi decidir? Porque tem poesia pura, né? Oh, amiga, Tá obrigada. muito poético. Gente, tá muito poético. E Oh, aí eu marquei. E você diz rapidinho que Emanjá abençoou, que foi no dia 2 de fevereiro. E você fala disso, da sua relação, né? Com essas coisas todas, com a religiosidade, vamos chamar assim, que não é a religião, com aquilo que você acredita. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, dessa escrita mesmo, como é que foi deixar pousar aqui esse mundo de coisas, né, mulher? Pelo amor, conta aí. então, eu sempre escrevi diário, desde os 99. Minha avó me Sim, deu um primeiro agendinha anti-libra e eu comecei a escrever tudo o que acontecia comigo. E sempre escrevi, sempre sim. gostei de escrever. E relatos, e diários, e confidências. E aí, depois eu descobri que minha mãe lia. Dona Ana, um E eu beijo. ficava assim, como que ela descobriu isso? E aí começou a Tinha internet. cadeado, desculpa interromper, tinha cadeado Mas na aquele chave. cadeado que, O né? cadeado fácil de abrir. Pois é. Não, e até hoje, outro dia eu deixei meu fichário lá em casa. Ela, ô, filha, lindas as cartinhas das alunas. Minha mãe, você leu minhas cartinhas? Mas sim. Então, a escrita sempre fez parte da minha vida, sempre. E sempre diário, sempre relato. Em um momento eu tive blog, e aí escrevia de forma mais em terceira pessoa, assim, uma coisa Sim. mais crônicas e tal. Mas logo parei e aí segui com o diário. Então, quando começou a viagem, eu seguia com o meu diário normal. Escrevendo, escrevendo. E aí, Luana, minha amiga, Sim, Luana, que faz o prefácio do livro, né? A exatamente. apresentação aqui, Luana Assis, querida também. Pois é. Sim, meu bem. Luana Assis, que é jornalista, então, assim, ela Sim. escreve muito bem. E aí ela falou, amiga, faça um livro dessa experiência. Eu faço o prefácio. Luana, muito obrigada, viu, pela intervenção. E aí eu pensei assim, poxa, se eu vou ter um prefácio de Lu, então eu É. preciso escrever mesmo. Chique de tudo, Pois mulher. é. E aí, ficou isso na cabeça o tempo inteiro. Mas assim, eu já seguia escrevendo, sabe, Lina? Ah, Então, assim, quando foi pro livro, é meu diário. Claro que eu fiz algumas. ressalvas, É, algumas coisas, claro sim. que eu ponderei em alguns momentos e tal. Sim, Mas essa é a linguagem que eu uso no meu diário todos os dias. E o objetivo do livro mesmo, assim, ele é uma obra literária, sim, mas o objetivo é incentivar as pessoas a viajarem, a ver que é possível. Eu não me acho escritora, né? Eu sim, acho que não tem, assim, um refinamento literário sofisticado, sabe? sim. É um livro simples, é um livro fácil. Poderia facilmente ser adotado pelo sétimo ano, fica a dica. Como relatos de viagem é um gênero que a gente pode trabalhar. Ai, Mas, assim, é uma linguagem acessível e com o objetivo mesmo de estimular as pessoas. Eu tenho recebido uns relatos muito legais, assim, de gente que fala: ah, cheguei na Turquia, sabe? Ah, eu ainda tô na Espanha, sabe? Umas coisas, assim, bem legais. De, tipo, as pessoas estão viajando comigo. Você tá onde? sim. Ah, eu tô na Tailândia, sabe? Ai, e eu acho que é bacana porque João Azanello Carrascosa, que é um escritor, né? Ai, graças a Deus, brasileiro, lá de São Paulo, queridaço. Eu amo a escrita de João e João é uma inspiração para mim. Ele tem uma fala muito interessante que ele diz assim que quando a gente escreve, mais ou menos ele traz isso, que a gente deixa sempre coisas de fora, né? Por isso que eu falei, como é isso, você selecionar o que dizer? Você viveu 1000 coisas na Índia, na Turquia, em tantos outros países. Gente, foram 30 países. Você fez um planejamento de 12.
Desse 12 ao desdobramento para 30, né? Corajosos os dois. Um abraço para Duda também, seu parceiro, Fundamental. que foi fundamental, né? Como você traz. E assim, o que deixar de fora e o que trazer para cá, né? Então, o que ficou de fora, porque não deu também para a gente nunca, quando João faz, ele traz isso, que quando a gente escreve ou até fala, na produção discursiva e tudo, coisas ficam, né? Porque a gente consegue trazer e outras coisas não vão ficar. Mas dá vontade, assim, de saber mais coisas, porque aqui, quando você diz, por exemplo, a história da vaca. Gente, eu estava lendo aqui, eu botei assim, os saltos e os deslocamentos que são deliciosos, né? Aí eu pensei, é a própria vida. A gente está aqui na rua andando, tá vindo, sei lá, um shopping, daqui a pouco você já tá, saiu do shopping, você já tá olhando, pô, vai chover, daqui a pouco já você tá olhando alguém na rua. Então, quando eu comecei a ler, que você fala da vaca na Índia, né? Que a vaca começou a perseguir você. Eu estava toda ali inclinada, aquela poesia. Daqui a pouco veio a vaca. Então, tem uma coisa muito gostosa na narrativa, que é aquela hora profunda. Ai, meu Deus, como é que será que ela pôde lidar com isso? Então, eu queria também que você trouxesse para o público, né? Alguma situação muito curiosa de algum país, porque eu não vou ficar, né? Não vou dar spoiler do livro, não, minha gente. Mas eu achei muito gostoso esse movimento que a gente faz de estar conhecendo os seus sentimentos ali naquele país, com aquela experiência, com as pessoas daquele lugar, com os encontros de pessoas que não são daquele país, mas que, né? Brasileiros que você encontrou no meio do caminho. A dificuldade, muitas vezes, de lidar com o próprio repertório cultural, ou com as condutas, as posturas das pessoas, né? A partir das histórias de seus países, de onde vêm, como vivem. E aí eu achei muito bacana também isso na sua escrita no livro, porque a gente sai daquele momento mais, às vezes, tenso, porque a gente fica, meu Deus, quero saber como foi que ela resolveu isso. E daqui a pouco aparece lá a vaca, você com a sensação de que a vaca... Como foi essa história da vaca? Conta aí, que eu não quero deixar de saber essa história da vaca. Não, Ela perseguiu você no biscoito. Porque na Índia, as vacas realmente andam na rua livremente, A né? gente vê isso. São sagradas e Pela tudo TV. mais. Quem não conhece, eu vi pela TV. E aí, lá na Índia tem uns biscoitinhos que vendem na rua que são muito gostosos. É tipo um sequilho torradinho, assim, na hora. Sim. E Ai, aí, na hora que eles torram, na é? hora, É menina. mesmo, Monique? Quentinho, delicioso. Eita. E aí eu tava passeando por Rishikesh. Rishikesh é bem tranquilo, dá pra andar sozinha e tudo. E se bem que eu conheci brasileiras que moram em outras cidades da Índia sozinhas. Foram sozinhas. E lá ficaram E morando, lá foi? ficaram. Uma eu conheci professora de literatura, Sim. porque ela foi pra Goa. Goa fala português. Que maravilha. E eu não tenho certeza. Depois Pode ser a que gente corta isso. pesquisa, não. Mas ela foi ensinar literatura portuguesa lá. Então Sim. tem uma Sim. relação. Tem espaço para o uso, né? Para o Tem. exercício do E idioma. foi um programa do governo federal, inclusive. E uma outra que foi estudar yoga, estudar Ayurveda e por lá ficou. Então, assim, é difícil pra mulher, mas também dá, é possível, né? E aí, beleza, eu tô caminhando em Rishikesh, comprei o sequilinho, delícia. Comi um, comi outro, guardei, deixei na minha mão e saí andando. Daqui a pouco vem a vaca atrás de mim. Tipo, querendo esse quilho, sabe? Ela O ia cheiro, assim, né? E aí, tipo assim, eu mudava de mão e ela... Nem aí, ela ia pra outra mão e eu andava e ninguém nem aí pra mim. E vários macacos, os macacos super fofos. Sim. Porque eu vim antes de Bali e da Tailândia, os macacos eram mais ferozes, assim. Sim. Mas na Índia os macacos são... Gente eles boa. meditam. E aí, até que eu desisti do biscoito. Deixei o biscoito num cantinho pra vaca e fui embora. Ela ganhou. Porque a vaca é sagrada. E teve alguma situação assim que... Ô, gente, não tem como, né? Porque são muitos países. Aí eu só pensei em algumas perguntas pra gente não deixar de comentar aqui, que são gostosas, né? Experiências gostosas da gente conhecer. Teve algum desafio, assim, que você, no meio do caminho, disse, poxa, vamos voltar ou não? Ou esse sentimento não? Durante a viagem, assim, foi 1 ano e 2 meses. Teve algum momento que você disse assim, ah, meu Deus, tá bom, vamos... De forma nenhuma, assim. Foi coisa boa. Teve assim, a gente passou 8 meses seguidos na Europa. Sim. E aí... 8 meses seguidos lá. Parece até snob falar, mas não é. Sim. Eu enjoei da Europa. Eu não aguentava mais. Ai, que enjoo da Europa! Porque, assim, eles são frios, assim. Eu passei por vários países, né? Foram 20 países na Europa. 21, Sim. com o Vaticano. E eles são muito frios e
E a gente que é baiano, quando eu voltei para Salvador, meu Deus, que acolhimento, que quentinho no coração. Sim. Nossa, as pessoas te olham no olho e te ajudam sabe, São mais objetivos por lá, né, Monique? Você sentiu isso em mais de um país, foi assim? em todos. Em Todos? todos, da Europa, todos, assim. Claro, por exemplo, Escócia, todo mundo muito gentil, sabe, agradável, mas tem uma distância, sabe? Tem uma coisa Hum, assim. E aí, quando a gente foi pra Ásia, foi uma virada, assim, absurda. foi mesmo. As pessoas já olhavam nos olhos e sorriam e queriam ajudar e estavam, sabe, realmente dispostos, Receptivos, abertos, muito, né? muito carinhosos, interessados por nós. Brasileiro, aquela coisa assim, sabe? Sim. Então, tem uma coisa muito interessante, uma metáfora que serve para vida prática mesmo, que é o seguinte: na Europa a gente tem muito o consumo do trigo, né, da farinha, Sim. das massas e tudo mais. E na Ásia é o consumo do arroz. E o plantio do trigo, ele pode ser feito por uma família, pode ser pequeno. O arroz não. O arroz tem que ser a comunidade inteira. Então a gente sente esse senso de comunidade lá do Sudeste Asiático, que foi onde eu fui, né? Não sei outros países, o Sudeste, de muito acolhimento, de muita coletividade, de muito. Todo mundo é família, sabe? Uma coisa que eu não esqueço, quando a gente chegou no Vietnã, que a gente foi para Hanoi, a gente mandou uma mensagem pro anfitrião lá do Airbnb. E aí falou: e se a gente não achar a casa, o que, que a gente faz? Aí ele falou: pode pedir o celular de qualquer pessoa na rua que ela vai te ajudar. Qualquer pessoa vai te ajudar. Imagine. Nossa. Então, é assim, eles estão dispostos. Tailandês, Ave Maria. Eles dão a vida ali por você, sabe? Te ajudam e fazem tudo. É, e sempre felizes. Sim. E assim, trabalhadores e trabalhadores, assim. Eles são muito espiritualizados. Muito. Então tem uma coisa assim de satisfação do dia a dia, sabe? De. Apesar do cansaço, não é romantizando o excesso de trabalho, não. Hum, Logo eu, né? é. Nunca romantizarei o excesso de trabalho. Mas assim, eles têm uma coisa de aproveitar cada minuto e de estar vivendo ali mesmo. Eles acreditam muito no karma. Aconteceu isso em Bali também. Da gente perguntar, é perigoso? A gente sempre pergunta, né? Se as É. coisas são perigosas. E aí ele falou, não, aqui a gente acredita muito no karma. Então a gente não vai fazer com o outro o que a gente não quer que façam com a gente. Sim. É claro que tem casos de violência, é claro que tem casos de tudo, né? Não existe país. Perfeito. Os nórdicos que são os mais civilizados, é onde a gente tem mais taxas de suicídio, por exemplo, né? De Sim. infelicidade, né? Então a gente tem vários contrastes aí para analisar. É porque eu fiquei pensando, será que em algum momento Monique sentiu esse desejo de voltar para casa? Porque muitas vezes a gente faz essa programação e tem alguma experiência tão forte que ela é, muitas vezes, para algumas pessoas, determinante, né? As experiências são determinantes. Eu vou me embora porque isso aqui que eu vivi, ou essas coisas que eu vivi aqui, já dão. Porque ainda tem isso, tem a coisa das manias de quem viaja, né? Dos medos e tem gente que vive uma experiência anterior e não vou enfrentar isso de novo, sabe? Eu imaginei, será que houve algum momento? Então é muito bacana você dizer não, eu só tive vontade de, tanto é que vocês seguiram, né? Para Aumentou, 30 né? aumentou, então de 12 para 30 países. Aqui é só o começo, vai ser um mundo de mochila, depois você vai, porque eu acho que depois que ele já nasceu, tá engateando, né? Quando ele tiver aí pernas grandes assim para dar. Porque a gente tem pouco tempo. O lançamento foi o quê, Monique? Foi? Tem 15 dias, É, né? Porque isso aqui tem tantos desdobramentos para quem lê e que quer conversar com você, né? Então, que bom, já agradeço desde já por seu podcast, o nosso podcast Quiz é Cá. História de quem ensina e aprende. Ter o luxo dessa primeira conversa com você, né? Oficial, depois que o seu bebê nasceu. Mas essa curiosidade veio e também uma outra muito forte é do receio do dinheiro acabar. E se você puder falar mais só um pouquinho sobre isso, assim, do planejamento, né? Como é que foi isso? Porque a gente pensa, meu Deus, eu não tenho dinheiro para 1 ano e 2 meses, né? uhum. Eu não tenho como estar andando para mais países, eu tenho pouca reserva, enfim. Foi um planejamento muito cuidadoso.
E foi possível, né? Foi. Não precisou levar uma mochila ou comer uma mala com milhões para Não. dar conta daquilo que precisou viver com qualidade. É. Que está aqui muito claro que é a qualidade das experiências que você viveu, né? É. Sim. A gente fez uma organização, né? Teve a coisa dos voluntariados no início. Sim. Mas aí, quando a gente foi pra Ásia, não precisava mais fazer voluntariado, porque era tudo muito barato. É mesmo? É. Então, assim, Dá um exemplo aí pra gente, Monique, de alguma coisa assim. Pô, que eu achei que era mais caro, mas você lembra? Que é muita coisa, né? olha, engraçado, eu tenho viajado pelo Brasil agora, por Sim. aqui, e é tudo muito mais caro do que a Ásia. Então, por exemplo, numa cidade linda chamada Ninh no Vietnã, a hospedagem era R$ 70 com Sim. café da manhã pro casal. A hospedagem era um quarto com varanda, uma suíte com varanda, com ar-condicionado, com a mesinha, um café da manhã super, super gostoso, super vasto, Que assim. correspondia o quê? R$ 70? R$ 70 Pros dois pros e... dois. Imagine, R$ 35 por pessoa, né? Então, a gente alugava uma moto que era R$ 20. Nossa, E que aí, Duda bacana. aprendeu a andar de moto com o YouTube. Lá na hora. Porque tem umas... Espírito aventureiro de Duda. Porque tem umas motinhas automáticas que você não passa marcha, é só acelera e freia. Então é mais fácil também. Então, no Sudeste Asiático anda muito de moto, é bem comum, assim. E aí, então pronto, a gente não fazia nada com agência, só o que era imprescindível para fazer com agência de viagem, de turismo, né? Mas tudo a gente fazia por conta própria mesmo, olhando no Google, pesquisando, muito. Na Europa ainda é mais fácil ainda, assim, porque o transporte público funciona muito bem, né? Tem muita, muita atividade barata, de graça. E aí você vai de um país para o outro, o caro, Lina, é sair do Brasil. Principalmente de Salvador. Sair de Salvador é muito caro. É mesmo? Eu fui para o Chile agora, foi mais caro ir para São Paulo, Santiago, do que Santiago, ou do que São Paulo. Não, foi mais caro Salvador, São Paulo, do que São Paulo, Santiago. Nossa, mãe. Então, sair de Salvador é caro, sair do Brasil é caro. Estando lá, você faz de um país para o outro por 10 euros, por 20 euros. Então, estando lá é tudo mais. Então, assim, a gente foi dosando. Na época dos voluntariados, teve mês que a gente não gastou nada. O dinheiro do yoga, seguro-desemprego, segurava a onda. Porque lá no voluntariado vocês tinham alimentação, né? Alimentação, Já hospedagem. já era previsível que vocês teriam essa acomodação, alimentação, tudo direitinho, né? A gente fez um seguro-saúde, que é um seguro para nômade, que é bem mais barato do que o normal quando a gente vai para viagem. Deixa eu interromper um pouquinho aí, gente, para com isso. Olha quanta coisa, tem seguro para nômade. Eu não sabia disso, você acredita? Porque você tem que ter um plano de saúde quando você tá viajando. E eu quero saber o que é que eu vou fazer com essa vontade de viajar que você está provocando na gente. Porque esse seguro dá essa sensação, literalmente, né, de proteção, de que você tem algo ali. Seguro-saúde, se acontecer qualquer literalmente coisa. seguro, né? É, Que bacana. Aí você pode utilizar em vários países. todos os países, menos os Estados Unidos. A todos mesmo. E alguns Nossa! países em guerra. Mas, assim, de uma forma geral, todos os países que a gente foi, por exemplo. Então, a gente foi descobrindo essas coisas. O cartão multimoeda, o Wise. Vou botar o link aqui embaixo para você se inscrever. Você pode fazer o seu cartão. E que é aceito no mundo inteiro também. Sim. E aí, a gente planejando ali o tempo inteiro, administrando. Eu tenho a planilha inteira da viagem. Todos os gastos, eu posso te mostrar depois. Nossa, Todos os gastos. mãe. Eu tenho um vídeo no meu canal falando quanto Já ia falar dele, quando você falou de se inscreva no canal, interrompendo, do Viajando no Presente. viajando no presente. Gente, essa moça, essa menina, tem um canal também, Viajando no Presente, e era por lá que eu acompanhava. Era Então, muito gostoso. lá tem, por exemplo, 3 primeiros meses na Europa, tudo que eu gastei. Eu detalho no vídeo, né? Então, só pra concluir o lance Sim, da grana. sim. No finalzinho, a gente foi pro Egito. E aí, a gente queria ir pra Israel. Porque assim, você começa a olhar as coisas, é perto, vamos, é perto, vamos. E aí, queria ir pra Israel. Aí, a gente não foi porque era caro. Aí recua para É. poder não passar por situação depois de, né, Exatamente. de limitação com um alguma país coisa. mais caro, o turismo lá vai ser mais caro, então não vai dar pra ir pra Israel. E o mochilão também eu não trouxe nada, né? Que eu tava só de mochila, então eu não trouxe lembrancinha, Sim. enfim. E vai também administrando os desejos, né? Exato. Porque tem países que você quer, vou levar o mundo lá para minha casa, para Salvador, para as amigas, para a família toda.
E também essa experiência de você, não é controlar, mas você ler os seus desejos, sentir de outra maneira, tomar decisões internamente também, para depois isso reverberar para o externo, né? Para aquilo que trazia também conforto para a Duda, que a gente, né? Duda, a gente está falando um pouco de você. E gastar energia com o que é Tem relevante. que ter outro podcast para trazer Duda também para conversar. Mas assim, vocês imaginem a parceria também de vocês e ou isso a gente não gasta, isso aqui não. Ai, tô morrendo de vontade de comprar, volta, não compra, porque vocês. E essa lucidez, né? Essa clareza do que era possível ou não para aquela hora, né? Total. Então, Monique tem Viajando no Presente, que é o canal do YouTube. Monique tem o nosso querido Um Mundo em Mochila. Monique tem, vou dizer, Monique tem o Instagram, né, Monique? Seu Instagram. Fala É, também pro pessoal que quer acompanhar seu trabalho no Instagram. É Monique é Meirelles Monique. Meireles Meu, Monique e tem o Yoga com Monique também. e Yoga com Monique. Yoga com Monique é o do Yoga, tem yogacommonique.com.br. E tem também o canal que é Viajando no Presente, tem uma coisa interessante. Sim. Que do lado de cada capítulo Ah, é, do QR tem um Code. QR Code. E aí você pode assistir ao que você vai ler. E aí nossa colega tava falando isso, que ela assistia antes, depois ia ler. Nossa. Cada Ah, experiência. eu vou até aproveitar aqui para chamar, dizer, Ian, você está vendo, Ian? Gente, o nosso Coisa é Cá, aqui no querido estúdio Spectra, com a parceria maravilhosa de Ian, Ricardo também, que não Estudante de está por letras. aqui agora. Ian, nosso parceiro querido aí. Tem uma paciência danada comigo, Ian. Mas a gente fica, né, Ian? Ian tá ali trabalhando, acompanhando a gente, mas isso foi muito curioso do QR Code, porque é muito genial essa ideia, sabia? Achei muito massa. Monique, meu bem, Ave Maria, não dá um podcast só não, porque é muito gostoso falar, né? Ó, gente, foi só uma ponta, vamos dizer, um iceberg, uma ponta do que a gente podia conversar, né? Mas ficou assim, para fechar isso e a gente ir caminhando para o fim, falta aquele ó. Teve algum país que você, assim, esse vai ser o meu xodó depois dessa viagem maravilhosa, teve algum? Ou alguns que você disse, meu xodózinho. Eu sei que a Índia já é, né? É, Que os outros não fiquem com ciúme, mas teve algum que você disse, esse daqui. eu acho a Tailândia. Tailândia. A Tailândia é um país muito. Você vê, eu falei que a Índia é difícil, a Tailândia é fácil. E deu vontade, quando você postou lá no Viajando no Presente, não foi naqueles banhos que tinha, você ia para o mar, daqui a pouco você estava na terra, né? Andando de bicicleta, né? Você Sim. tem muita coisa no canal. Mas dava vontade de estar lá, de viver aqueles banhos, cada lugar que parecia uma pintura, né, Monique? É. Parecia, sei lá, surreal. As belezas naturais são Gente, meu impressionantes. Deus do céu. É viajando no presente, no futuro, né? Porque eu acho que a gente. Eu sempre falo isso aqui no Coisa é Cá, que Daniel Munduruku tem uma ideia muito bacana, assim, que eu levo como uma premissa para a minha vida. Ele diz, eu vou falar aqui do meu jeito, ele diz que o presente é o presente, literalmente, que é o que você tem na mão para viver, né? Nas mãos. O futuro é uma ficção, né? Porque sei lá o que é que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que internalizar que o presente é literalmente um presente, é a dádiva da gente estar vivo, né? Estarmos vivos todos, com todas as adversidades da vida. E dizer que eu estou muito feliz, né? Eu não fiquei feliz, não, eu estou feliz, porque é uma alegria, né? A gente poder fazer isso que a gente gosta e falar aqui nesse espaço, que é um espaço para a gente comungar mesmo, sabe? De possibilidades de conversa. E espero que a nossa conversa, assim, ter você aqui, que é um presente também, tenha aí cutucado você que está em casa, com a possibilidade de viajar, né? É um sonho possível, né, Monique? Eu já estou convencida, minha filha, você já me convenceu. Eu tenho uma preguicinha para algumas coisas de viagem e tudo, não vou mentir, isso é muito feio, mas estou dizendo aqui, segredando para vocês, eu senti vontade de verdade de viver essa experiência, assim, sabe? Não sei para quantos países nem para onde, mas é muito motivador. É muito motivador ser professor e entender que a gente pode ser muitas outras coisas, né? Inclusive alguém que tem esse desejo e tem a coragem de dizer, não, eu posso parar. Você parou um ano, né? A gente deve falar disso. Você parou um ano, foi um ano sabático, planejado, com seu esforço, com seu trabalho de professora. É muito honesto você dizer para você mesma primeiro, né? Poxa, isso aqui é resultado do meu trabalho.
Não é só aquela cultura horrorosa do pagar boleto, né? Não mesmo. Que a gente já sabe que a gente tem essa fala muito, todo mundo, não só professor. Ai, deixa eu correr aqui, eu tenho um boleto para pagar. A gente não está falando de pagar boleto aqui, a gente está falando de investir em uma riqueza de experiência de vida e de existência, porque quando você toma uma decisão dessa, amiga, é uma decisão de dizer assim, a vida vale a pena, né? Essa ideia tão alimentada, né? Viver vale muito a pena e eu sou feliz porque eu tenho vocês comigo. Tenho você aí com seus ouvidos gentis, com sua paciência. E dizer que é muito bacana, porque assim, a cada encontro aqui no Coisa é Cá, que eu tenho feito isso, eu conversei com o Rogério há pouco tempo, agora você que traz uma. Não é só um mundo de mochila, não, viu, Monique? É um mundo de afetos, né? Porque cada experiência dessa é um afeto que você construiu para a sua vida. É um mundo de esperança, é um mundo de dizer assim, nossa, é isso, é possível, então somos possíveis, né? Espero que a gente tenha, que a vida nos dê, a vida é muito generosa com a gente, que a gente tenha a oportunidade de estar aqui logo em breve, né? Falando, dando continuidade a essa conversa, falando de outras coisas. Então, hoje a gente abriu espaço mais para a Monique, que viajou, para a Monique, professora de yoga, porque a Monique, professora, né? Tem muita história Tem também. muita história para contar. E os alunos também estão felizes, né, de saber. Quando eu contei, quer Gente. falar rapidinho antes que a gente feche, quer falar como é que tem sido a Monique, professora, depois dessa experiência? Como é que foi voltar? Gente, porque ela voltou, viu? Porque algumas pessoas diziam assim, Monique não volta. Até eu pensei assim, meu Deus, Monique não vai voltar mais para a sala de aula, não. Como assim você viaja tanto? Não que a sala de aula, minha gente, por favor, seja um lugar que a gente queira correr a 1000, né? Às vezes dá vontade, viu? De correr desesperadamente. Mas isso a gente sabe que a gente vai querer voltar, porque a gente escolheu ser professora, nós duas, né? Falando de nós duas aqui. Todos os dias eu digo para mim, eu fico muito feliz comigo, que a gente tem que se gostar, se sentir feliz, né? De dizer assim, pô, tá aí, eu gosto do que eu tô me tornando. Então, quando eu olho para mim e digo assim, tá aí, gostei da escolha que eu fiz. Eu não me arrependo de ter feito o xizinho e colocado letras, viu, Ian? Ian aí também que tá no caminho das letras, porque foi o que eu escolhi para minha vida e é muito bom continuar sendo professora e entendendo que eu posso ser, além de professora e sendo pró, né? Que eles chamam de pró, eu posso ser muitas coisas, você pode, todo mundo pode. Claro que tem as adversidades, tem as limitações, mas a gente entende de que pode eu estou falando, né? Do pode que é pensado, que é desejado, que é cuidado e que é possível. Então, você voltou para a sala de aula, né? Você viveu, vai viver, continua vivendo, que eu sei que tem planejamentos aí pela frente. Sempre Mas tem. como foi voltar? Foi gostoso? Como é que foi essa experiência de assim, uau, de novo os pés agora no chão da sala de aula? Como foi isso? Menina, eu já fui, quando eu falei nas escolas, né? Eu tava no Anchieta e no São Paulo na época, escolas que eu gosto muito, né? Sim, um beijo para a galera lá, os colegas queridos e amigos, né? Eles apoiaram muito. Eles Sim. falaram. Eu deixei o ano inteiro, o ano seguinte todo pronto também. O ano letivo, né? Todo o planejamento. O danadinho do dezembro, que a gente trabalha horrores. Todo dia a gente trabalha, mas dezembro é caprichado. Né? Primeiras atividades, aquele esquema todo pronto. E aí fui conversar com os diretores, que a gente tem muito chefe quando a gente trabalha em escola. E aí eu fui conversar. É uma galera. E aí eles falaram: que maravilha, vá mesmo. Sabe? Vá sim e volte. Volte. Todos falaram. E eu fiz, eu quero voltar. Eu quero ir, eu quero voltar sim, sabe? E eu fui sabendo que eu ia voltar. Sim. Eu fui para uma experiência de 1 ano, acabou sendo 1 ano e 2 meses, então eu fiquei 2 anos afastada de sala de aula. Mas eu queria voltar. E aí tem uma frase de Marisa Monte, uma musiquinha de Marisa Monte, que é: sim. Seja feliz no seu país, seja feliz sem raiz. Maravilha. Essa música é linda, depois te mostro. Sim. E aí, eu sou muito feliz no Brasil.
Muito mesmo. Sim. Eu sentia muita falta de tudo. E baiana, né? Gente, Não, eu amo. e a Bahia é Monique, outra a gente história, é baiana, né? Monique. Esse Porto da Barra, minha Ave amiga. Maria, Porta Barra do meu agrado. Pois é, a nossa Meu amor. E culinária. tantos banhos de mar, tantos mergulhos. A música baiana, a nossa culinária. É. Não, a nossa música baiana é tocada no mundo inteiro. A gente Uhum. ouve no mundo inteiro, assim. Eu já ficava, Ai, saudade meu e tal. Deus, um pedaço de Salvador aqui. A arte É. tem isso, né? A música, a dança, a cultura de modo geral. A existência da gente tem isso, né? A Alguns- gente tá aqui, tá em outros lugares ao mesmo tempo. É. Alguns alunos foram para o lançamento, alguns compraram É. também. Então, eles estão lendo, eles levam para a sala É. e perguntam as coisas e tal. É muito fofinho. É, e uma curiosidade, viu, gente? Que a gente trabalha com as mesmas turmas, né? Aí eu já chego logo na fofoca do dia. Aí eu falei, gente, vocês vão ter uma professora de redação no começo do ano, né? Ela viajou muito, aí você viu os olhinhos brilhando. Nossa, viajou! Porque eles são parceiros também da gente, né? Eles dão um trabalho danado, deixam a gente de cabelo branco. Mas é uma delícia quando a gente também entra na sala e vê que aquele mundo é o nosso mundo, né? Faz parte da gente, da nossa existência. Então, eu não vou cansar de dizer obrigada a você, viu? Pelo carinho, pelo afeto, pela amizade, pelos reencontros que a vida, né? A gente trabalhou em É instituições. isso, agora eu voltei, não voltei para as outras, acabei É, vindo pro a gente Vieira. se reencontra em outra instituição, Colégio É. Antônio Vieira. Enfim, e foi uma delícia conversar com você. Espero, viu, gente, que todo mundo aí, ó, que assistiu e que divulgue, compartilhe, dê seu like no Coisa é Se Cá. inscreva no Se inscreva canal. no canal, porque essa conversa é muito gostosa, porque fala disso, fala de vida, né? E quando ela diz assim, a vida naquele momento a vida pulsava para o outro lado do oceano, que a vida continue pulsante, pulsando para outros lados, né? Do oceano, da arte, da cultura, da música. A vida tem tantos lados e a gente quer experimentar vários, né? Você sabe que eu falei Tailândia agora porque teve um momento em que eu senti uma felicidade tão grande lá que eu tive a sensação de que eu estava realizando um sonho, Sim. mas que eu nem sabia que eu tinha. Olha que Tem coisa sonhos massa. dentro da gente que a gente ainda nem sabe que a gente tem É, e a gente pode realizar. é. E como algo, porque assim, até a ideia de sonho, né? Sim. Eu acho que a própria semântica da palavra sonho é como se fosse algo difícil. Olha, você é só sonho, como se ficasse aqui. E de repente a gente já está nele. A gente vai assim, eu vou sonhar, você já está nele. É. Você já está vivendo aquilo e É. nem sabe. E isso é fascinante, né? Gente, eu ficaria aqui, ó, um tempão, hein, Ian, conversando com Monique. Uma delícia de conversa. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, não vou cansar de dizer que é muito bom estar com você no mundo, né? Caminhar junto com você, com sua poesia, com sua arte. E vamos juntas, né? Obrigada. Sempre. Obrigada, Alina. Aprendo Um beijo sempre, grande, todos os grande, dias. grande, grande. Obrigada. Um beijo para vocês. Sei que você viu foi coisa aí, ouviu. Tem muitas e muitas curiosidades. Ó, gente, um mundo de mochila, relatos de uma jornada por 30 países. Monique Meirelles, 2025. Chegou chegando este ano, viu? Tá no Chegou. capricho. Muito obrigada. 2025, continue assim que está ótimo. Um beijo, gente, bem grande, um abraço, viu? Fiquem bem, se cuidem e até daqui a pouquinho, nos próximos episódios aí, com mais Coisa é Cá. Um abraço grande para vocês.